Oi, gente! Mais um episódio do Mãecast começando para vocês com muito carinho, amor e dedicação. E hoje teremos uma patrocinadora exclusiva, a Mamãe Elefante maravilhosa! Amo! E eu já quero abrir perguntando para você, que é aquela mãe que adora capturar cada momento precioso com seu filho? Eu amo tirar fotos. E você, Manu? Eu também amo tirar fotos, Nanda, mas a gente sabe, né, que a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de imprimir e revelar essas memórias especiais, não é mesmo? É por isso que a Mamãe Elefante criou algo único, pensado exclusivamente para você. Uma assinatura de fotos reveladas. A maneira mais prática e encantadora de transformar suas lembranças digitais em tesouros. Na Mamãe Elefante você encontra Praticidade que se encaixa na sua rotina agitada. Não perca tempo com downloads complicados ou aplicativos confusos. Basta enviar as fotos diretamente pelo WhatsApp, de forma rápida e descomplicada. A Mamãe Elefante cuida do resto para você. Muito mais do que fotos, a Mamãe Elefante cria memórias afetivas. Não é apenas um clube de fotos, e sim uma comunidade apaixonada por criar memórias. A cada mês, além das suas fotos reveladas, você recebe um brinde cuidadosamente selecionado, que irá inspirar você a construir momentos preciosos com seus filhos. Faça parte dessa comunidade comprometida em criar memórias para sua família. Além de receber suas fotos reveladas com carinho na porta da sua casa, você também terá acesso exclusivo a dicas e inspirações. Está na hora de transformar as suas fotos em histórias que podem ser tocadas, sentidas e compartilhadas. Crie memórias inesquecíveis com a assinatura de fotos Mamãe Elefante. Visite a página da Mamãe Elefante e junte-se a nós nessa jornada de afeto e lembranças. Uhul! Maravilhoso! Amei! No episódio de hoje, vamos conversar com ela, que é atriz, criadora de conteúdo, palestrante e empreendedora. Gaúcha, mãe da Maeli e da Mavi, autora do livro Mudança de Rota. E como atriz, deu vida à personagem que marcaria sua vida, Gabriela, na novela infantil Chiquititas. A cada dia atrai mais e mais famílias, abordando temas como os desafios do casamento, a paternidade ativa e tópicos que refletem o dia a dia das mulheres, como maternidade, saúde mental, relacionamentos e autocuidado. Seja bem-vinda, Nayumi Goldoni! Obrigada, Nay! Pode chamar de Nay, né? A gente já tá íntima, já, né? Então, Amiga, a gente já até dançou Chiquititas aqui, vocês não estão precisamos de entendendo, tudo, gente. Meu Deus. Ai, que máximo, muito feliz de estar aqui. Adorei, adorei. Direto de São Paulo, vindo gravar em Curitiba nesse frio. Já tomou vento, ventania. chuva, granizo, tudo. Gente, a pessoa chega no meio do ciclone, né? Os perrengues que ninguém mostra, né? Né? Então, Exatamente. e a gente vai falar muita coisa hoje, né, Ná? Então, a gente já te segue, eu e a Manu. A gente tá muito feliz de estar com você aqui hoje pra gente falar sobre maternidade, que é um tema muito importante. A gente falar de maternidade, paternidade, parentalidade, trazer informação, gerar essa conexão com as pessoas e trazer muitas coisas boas, né? Muitos temas que a gente pode abordar falando de uma mãe como você. Então, a gente quer já abrir com a primeira pergunta já. Isso, vamos começar então, Nay. Primeiro, na verdade, a gente não tem como fugir de Chiquitita, gente. Não tem. não tem. Gente, sério. Não tem como. É Então, eu queria primeiro a gente começar a conversar sobre Chiquititas, como foi pra você, porque ainda tem uma influência muito grande, né? Da novela Tem. é muito assistida e tem muitas visualizações, então ainda inspira muitas crianças e adolescentes, né? Então fala um pouquinho pra gente como que foi esse papel e como que você se sente. Chiquititas foi um presente, a gente estava comentando aqui nos bastidores antes, que marcou a minha vida, minha infância, minha adolescência. Ah, nossa! né? Total, meu sonho era ser uma Chiquitita. Eu também, eu era ruiva ainda. Eu Eu queria ser maravilhoso. a ruiva, lógico, né? Eu queria ser a modelo. Top. Ai, gente, então, quando me chamaram para fazer o teste, eu já fiquei, gente, um teste para Chiquitita já foi um sonho. Passar, sabe quando demora a cair a ficha? Eu falei, não. Ah, mas talvez nem faça tanto sucesso dessa vez. Vai ser diferente, pode ser menor. Sabe, você não quer ficar com uma expectativa muito Sim. alta? E foi uma grande mudança na minha vida. Profissional, pessoal, de realização, assim.
E durante a época da novela, nós gravamos faz 10 anos, em 2000, começamos em 2013, terminamos em 2015. E o pessoal foi assistindo, foi acompanhando, mas durante a pandemia, quando na Netflix começou a rodar muito, e aí desde então não saiu do top 10 de Netflix. Então, assim, é uma coisa que parece que quando você acha, não, agora vai, né, vai ficar Vai pro dar uma passado um amenizada. pouquinho, vem mais um uma boom. geração, vem mais uma galera assistindo e marca essa nova geração, então é muito especial. E eu fiz uma mãe, foi a minha primeira experiência Sim, como mãe, né? sim. Foi muito bacana, foi muito especial. Eu vim ter filho, deixa eu ver, foi em 2017, então alguns anos depois, acho que eu já faria uma Gabi diferente, mas ainda assim tem muito da Nayumi naquela Gabi, né? Sim, tudo muda, né, Nay? E até aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse sobre a sua maternidade. Logo após a novela, você engravidou, né? Teve as meninas. Queria que você falasse o que que transformou na sua vida, o que que a maternidade te trouxe, principalmente com relação ao seu livro também, né? Mudança de rota. Fala do seu livro também pra gente. Gente, mudança de rota foi justamente para trazer essa questão do quanto a minha vida profissional mudou muito depois que eu me tornei mãe. Não sei de vocês, na vida, mas é porque a gente se transforma. Toda hora muda, né? É alguma coisa. É impressionante, a gente se transforma muito É, depois que a gente vira mãe. transformador. Eu achava que eu era uma pessoa antes de ser mãe. Quando eu me tornei a mãe da Maeli, eu vi, assim, sombras, eu vi desafios, eu vi dificuldades, eu vi, assim, porque eu falava, gente, eu sou muito calma, imagina, eu vou ser uma mãezinha, assim, e eu descobri que eu sou uma mãe estressadíssima, que é difícil, que eu lido, assim, diariamente para conseguir entender a minha criança ferida, para eu conseguir eu ter um autocontrole, porque eu não posso ensinar isso se eu não tenho o mínimo. Então, assim, é um trabalho diário, Na diário. verdade, a maternidade já vem, assim, quebrando paradigmas e as nossas expectativas, né? Nossa, demais. Eu falava coisas pro meu marido, imagina isso. Mudou tudo, foi tudo diferente. E eu senti uma necessidade de uma mudança profissional. Antes eu falava, gente, eu falava grávida, imagina, com 3 meses eu quero estar fazendo uma outra novela. Não tem, eu consigo me ajustar tranquilo. Aí foi uma luta a minha amamentação. E eu falei, como é que eu vou deixar esse bebê em casa para ir trabalhar sem ter hora para voltar, sem saber como vai ser? De jeito nenhum, assim, eu nem queria fazer teste. Nem eu não- pensava, nem né? pensava. Então, eu amamentei até 1 ano, a Maélia, a Mavi até 1 ano e meio. E assim, não tinha uma possibilidade de eu pensar agora. Imagina, quando a Maélia tinha 1 ano e pouco, eu fui chamado para fazer uma novela na Record. Eram só 3 meses de contrato. E eu falei, ok, 3 meses, vai dar. Mas foi tão difícil para mim, porque eu ia, chegava lá, gravava, ia de ônibus, 6 horas de ônibus, chegava, gravava e perguntava, ia lá no pessoal da 6 horas produção. de ônibus? Eu ia do Rio São Paulo, Nossa. 6 horas, Todo 6 horas e dia? meia, quando tinha gravação. E Meu aí chegava e Deus! perguntava, e aí, gente, tem gravação amanhã? E depois de amanhã, vocês já têm o roteiro? Porque eu queria ir embora, e eu queria saber Sim. se eu podia ir ficar com a minha filha. Então, se não tivesse nos próximos 2 dias, eu já pegava o ônibus de volta. Então, às vezes eu gravava, era ida e volta de rodoviária para ficar com a minha filha. Eu falei, vamos esperar elas crescerem um pouco? E aí a gente começa a mudar um pouco a nossa profissão. Eu vi que eu podia trabalhar de casa, que eu podia eu encontrei caminhos, eu batalhei muito nesse caminho como criadora de conteúdo para poder fazer esse trabalho que me traria um sustento e ao mesmo tempo me permitiria estar perto das meninas. Foi uma grande mudança. Bom, no meu caso, eu já voltei de licença maternidade. Janeiro, minha filha tinha 6 meses. Em março veio a pandemia. Então, tudo. Eu já consegui ficar mais próxima dela nesse momento. Mas, assim, a maternidade realmente transforma demais. Traz muitas coisas na nossa vida, muita transformação. A gente repensa em muita coisa. E tudo vai desencadeando outras coisas, né? Por exemplo, você não quer mais trabalhar com aquilo porque você quer ficar com seu A gente filho. busca qualidade, né? Exato. Qualidade E de você, vida. Manu, que engravidou o mudou. chefe dela. Conta a tua história que é muito engraçada. Mudou, assim, totalmente, porque eu engravidei do Eduardo. E beleza, deu tudo certo. Voltei da minha licença. Trabalhava no banco. Trabalhava no banco. Voltei da minha licença tranquilamente. Mas, na verdade, uma semana antes, né, de eu voltar de licença, eu recebi, eles me ligaram para uma promoção. Então, eu tava super realizada. Falei, não, quero voltar sim. E
Naquela semana eu descobri que eu estava grávida. De novo. O Eduardo tinha 5 meses. O Nossa. mais engraçado é o chefe falando assim: não, Manu, você tá bem? Tava Você grávida. tava grávida, Eu né? falei assim, não, eu Não, estou grávida de novo. Tipo assim, ela acabou de voltar. Eu de voltei de licença maternidade grávida, né? E aí, sim, me deparei com muitos preconceitos, né? Porque, infelizmente, o mercado de trabalho ainda não é totalmente preparado, pensado para essas mães que voltam de licença, né? Então, a gente se depara com um monte de preconceito. Sim. Medo de De- falar e- que você tá grávida logo que voltou. Eu Exatamente. conheço mulheres que falaram, cara, meu sonho era ter mais um filho, mas como que eu vou falar isso no meu emprego? Como que eu vou parar mais um período? Não tenho como. Abandonam o sonho de ter mais um Sim. filho por causa disso. E foi tão desafiador para mim que eu realmente pedi as contas grávida. Eu não Dois aguentei bebês, esperar né, até uma depois. próxima licença, porque realmente era um trabalho longe da minha casa. Então tem tudo isso, né? Não tem um olhar para, essa mãe vai voltar, vamos colocar ela mais próximo da casa dela, né? Porque ainda tinha um bebê na minha casa. Sim. Então, enfim, aí, mas assim, a gente Realmente entende os depois. filhos não fazem parte do currículo, né, de uma mãe. Isso é para qualquer situação. Se a Aí gente abrir vai mão. ser promovida, tudo eles repensam. Ah, mas é mulher, né? Não dá. Ah, mas vamos contratar? Não, será? A grande maioria é homens. Então, isso também precisa ser colocado o tempo todo em pauta, né, para todo mundo que está ouvindo, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, nesse mercado de Não trabalho, a deveria gente ser sendo uma mãe. escolha, né? É uma escolha. Então, eu tive que Que abrir seria do mão da mundo, né? carreira. Sem as mães, como que a gente ia procriar essa galera toda aí? Exatamente. Vocês Então, não iam estar no mundo, gente. Simples assim. E eu estou aqui falando de foi tão bom que ela já fez a parentalidade. terceira daí, entendeu? Já Pronto, arrancou. mudou mesmo a Já rota que e eu vamos saí, lá. vamos fazer filho e pronto. Exatamente. Ô, Nai, você falou muito de sombras, né? Da sua criança mesmo, da sua criação, como você foi criada. Eu queria que você falasse um pouco, resgatando isso, né? O que você trouxe para tua vida de maternidade, o teu maternar, que você, né, viveu e falou, olhou para trás e falou: não, isso eu não vou fazer, não vou repetir. Assim, claro, é muito dolorido a gente falar isso pra gente e pras mães também. A gente honra os nossos É pais, né? isso, Só exatamente. que é um aprendizado, né? É. Porque tudo vai mudando. Eu penso sempre nessa questão que nunca é uma crítica à minha mãe, ao meu pai, porque essa questão de honrar eles é muito forte. Minha mãe é uma mãe, assim, maravilhosa, muito amorosa, mas ela usava as ferramentas que ela tinha, a criação que ela teve, como tudo mudou, né? Nesses últimos Tudo. anos, nas últimas décadas, os estudos, tudo que a gente tem sobre uma criação mais consciente, mais amorosa, mais respeitosa. Mas era uma época em que a gente apanhava muito e eu me achava uma pessoa com muita sorte, porque meus vizinhos, eles apanhavam, eles tinham que escolher qual era a varinha, sei lá como é que chama, da árvore, eles tinham que cortar um pedaço lá da árvore para o que eles iam apanhar, apanhavam de cinta. Para mim isso era uma violência. Eu apanhava com a mão ou com o chinelo, então tava suave, para tudo mim bem. tava maravilhoso. Não tava maravilhoso, é claro que não. Isso é uma forma de Sim. falar, foi muito difícil. Eu lembro da raiva que eu sentia. Eu lembro que minha mãe falava depois, ela chorava depois que batia na gente, e eu ficava com raiva, porque eu falava, não me ama, isso é mentira. Então, hoje eu sei que ela me amava, hoje, eu sempre soube que ela me amava, mas naqueles momentos a raiva vinha muito forte. Então, eu apenas tinha medo, não é que eu estava aprendendo. Hoje eu tenho essa consciência, mas a gente tem gatilhos. Então, eu sou uma pessoa, era uma pessoa muito calma no dia a dia, mas eu tenho gatilhos que me levam para um lugar de irritação muito rápido. E a minha filha mais velha, ela é uma pessoa com um temperamento que ela afronta. E não é sobre ela, mais uma vez, é sobre mim. Sim. É sobre a minha dificuldade de lidar com pessoas no mundo que afrontam. Eu sempre fugi disso. Porque essa é a individualidade dela. Exato. Né? Pessoas assim, eu nunca fui nem muito próxima, porque pessoas que me causam uma afronta, eu tenho a opção de escolher com quem eu vou conviver. Mas ela é minha filha. Ela veio no mundo para me ensinar. Então eu sou obrigada a aprender a lidar com aquilo e me desenvolver com isso. E eu acho que a Maélia é a minha maior professora do mundo, assim, a missão dela é me ensinar, porque todos os dias eu aprendo a ser mais forte, a me impor através do carinho
e não da raiva, a ter um autocontrole maior, mas é difícil. Quem vê, fala, ai, você é uma mãe tão paciente, tão calma. Eu falo, gente, é uma Sim, luta. de uma mãe Muito. calma, você se viu num papel de uma mãe autoritária, né? Exato. E existe isso, porque o que que acontece? Quando os filhos mexem com essas nossas caixinhas interiores, essas nossas crenças, a gente desperta coisas que a gente não quer, né? E aí vem o autoconhecimento. A gente tem que o tempo todo estar relembrando. Você falou de um ponto muito importante, que é a criança, quando ela apanha, né? Eu e a Manu, a gente trabalhando com famílias como especialista de desenvolvimento infantil, a gente entende que quando uma criança ela recebe qualquer tipo de agressão física ou emocional, a gente fala dos 4 R's, né? Ela tem rebeldia, o recuo, o ressentimento e o último esqueci, ai meu Deus. Uhum. Recuo, ressentimento, rebeldia e ai, esqueci, já relembro o outro. Então, a criança, ela sempre vai ressentir, vai transbordar essa coisa que ela sente, né, de rebeldia dentro dela, por ela estar recebendo uma agressão, seja física ou psicológica. Então, ela vai o tempo todo ressentir aquilo. Ela nunca vai sair daquele lugar. Então, se isso não mudar, se todo esse quadro de autoritarismo, de apanhar, de tudo não mudar, essa criança, ela vai alimentando isso para a vida. E a gente leva e não sabe lidar com aquilo. Nós, adultos, a gente não consegue lidar com uma pessoa que agride a gente. O que que a gente quer fazer? A gente está o tempo todo se defendendo de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Porque a gente viveu essa agressividade. Então, é muito difícil, muito difícil. Por isso veio a nova educação respeitosa, amorosa, né, com paciência, sem ser Sim. permissiva. E esse olhar, né, porque a gente sempre viu uma hierarquia, né? É o pai, a mãe acima dos filhos. Então é muito difícil de mudar essa chavinha na gente, né? A gente parar pra ouvir, né? Isso. De Dar entender. voz, É. né? Não que a gente vai deixar fazer o que não é sobre isso, né? Mas sim é um ser humano, né? E ele tem ali a sua individualidade, todo o seu potencial para trazer para o mundo. Então a gente precisa respeitar isso, né? Mas é muito desafiador. É. Porque assim, a gente até brinca, né? A gente que é especialista em desenvolvimento infantil, que estuda diariamente isso, e todo dia eu lido com os desafios dentro da minha casa, tendo que me respirar, reconectar para eu poder, sabe, voltar tudo aquilo na minha cabeça e, bom, agora vamos lá, posso conversar com você tranquilamente. Mas são esses gatilhos que são muito fortes, estão enraizados dentro da gente, né? Nossa, o coração acelera uma coisa. E eu sinto que quanto mais a gente tem uma carga grande no nosso dia a dia, então quando eu tô muito focada em trabalho, quando eu tô atrasada, são as minhas questões, porque quando eu estou com tempo, quando eu estou tranquila, eu tenho tempo para ouvir ela, eu consigo achar alternativas, eu consigo falar de um jeito divertido, eu consigo encontrar outras ferramentas para lidar com aquelas questões. Quando eu não tô disponível, quando eu não tô aberta, dá ruim. Então, Sim. a gente tem que parar e se enxergar um pouco mais, mas nem sempre a gente consegue. Então, é isso. Eu acho que é o conhecimento. E essa coisa que vocês estavam falando também, da questão da violência, de bater, eu acho tão absurdo que a gente vê um gatinho sendo maltratado. Nossa, Mexe com a gente. todos os direitos, todo mundo vai em cima e cai em cima da pessoa. Aí as crianças apanham, sofrem, são quase torturadas. Não, está educando. Você vê alguém batendo no idoso, meu Deus. Gente, são pessoas, animais, todos merecem esse respeito. Por que com criança a gente lida como se fosse É o contrário, menor? né? Com criança a gente tem um olhar, muitas vezes a gente é julgado se a gente para, respira. A gente foi no shopping essa semana, eu e a Nanda levamos as crianças, e eu lidei com uma crise ali de birra do Eduardo. E aí eu vi os olhares, porque eu estava plena, me ajoelhei, fiquei ali com ele. E ele, claro, sendo criança, né? E chorando, e no chão. E as pessoas olhando como assim, nossa, cadê a autoridade dessa mãe? Sim, a gente juntas, né? Eu me afastei dela e ela tava com o outro filho dela. Eu falei, Murilo, vem com a tia, e fomos indo, né? Porque eu falei assim, é humilhante pra criança quando você tá o tempo todo reforçando o que ela tá fazendo. Tá vendo? Te falei, chega, para com isso. Você tá humilhando o seu filho. Então, o que a Manu tava fazendo? Ela se afastou e eu já saía dali, porque não é legal a gente ficar olhando o que a criança tá fazendo, entendeu? É humilhante.
Então, ela foi para acolher ele num canto. Você tem que retirar uma das ferramentas. As mães falam, tá, mas o que eu faço? Retira o seu filho do ambiente. O seu filho não merece esse tipo de humilhação. Ele está passando por uma crise emocional. Faz parte do desenvolvimento dele. Então, retira de cena, acolhe num canto, a mamãe tá aqui. É reforço positivo, o que a gente chama. Porque aí você é uma corregulação pro seu filho. Você vai corregular o que ele tá precisando naquele momento. E é lindo quando você Sim. vê que realmente funciona. E Nai, você comenta muito sobre isso também, que com a Maeli já mudou, né? Então, teve a Maeli, teve a educação dela, enfim, a forma que você criou. Mas quando veio a segunda filha, você se deparou com uma mudança também de criação. Até porque são duas pessoas, eu tenho certeza que elas são completamente diferentes, né? Muito, muito. E tinha muita coisa que eu achava que eu tava fazendo errado. E eu descobri só quando a segunda chegou, já diferente no primeiro dia. Eu vi, caramba, é muito diferente, tudo é diferente. Bebezinho com 2 dias de vida já é muito diferente. Aí eu fui aos poucos me perdoando mais, porque às vezes a gente acha que esse temperamento forte, será que eu fiz alguma coisa errada? Ela tem essas características de liderança. Ela vai, sabe, ela tem um pulso firme, isso é bom. E a minha segunda filha eu já tenho que dar uma empurradinha, um empurrãozinho. Então, elas ajudam até a se equilibrar. E eu fui... Essas questões de birra, por exemplo, é incrível como muda pelo menos a minha forma de agir. Porque hoje em dia eu sei, quando tem uma crise de birra, eu sei, tá, essa fase, tá fazendo igual como... Eu entendo, nossa, lembra quando a Maeli fazia isso? É exatamente igual a mesma fase. Eu já sei que vai passar, eu já sei que eu não estou perdendo a mão na educação, porque no primeiro filho tinha muito essa questão, nossa, eu sempre achava que, gente, perdi a mão na educação, aqui ela já tá mal educada, culpa minha que não soube fazer. Com a segunda eu sei, já passei por isso, deixa acontecer 2, 3 vezes, conversa, dá ali um limite, vai passar, não preciso brigar, porque tinha, na minha casa antiga, no apartamento, tinha um rodapé que tava caindo, que tava estragado. E as duas tiveram uma fase que elas queriam tirar e mexiam, estragavam, sujavam tudo. Na Maeli eu ficava enlouquecida. Eu falei, gente, ela nunca vai entender que tem que parar de fazer isso. Aí quando foi a Mavi, eu falei, ela vai mexer, vai fazer ali umas 2, 3 vezes. Eu vou dizer que não. E ok. E parou. É mais leve. Sim. Eu queria poder ser mãe de segunda viagem desde o princípio, porque Mas é que faz tudo parte, mais né? leve. É um processo. Né? Por isso que é tão transformador, né? A maternidade é transformadora justamente por isso, porque a gente vai aprendendo. E é muito legal de ver que quando a gente entende, tem o conhecimento liberta, né? Você sabe dessa fase de desenvolvimento que ela tá passando, que é natural e esperado, e vai passar. Exato. É incrível como as pessoas intitulam as crianças, rotulam, né? Essa é, igual você falou, é mal educada. Essa é boazinha. Nossa, como ela é obediente. Não tem nada a ver com esses títulos que são impregnados nas crianças, né? Tem a ver com individualidade e essência. Você olhar e observar o seu filho e ver que realmente ele tem aquela essência que você precisa acolher muito mais. Porque se o seu filho que desperta o gatilho com essa essência, né? Igual você falando da sua filha mais velha, com esse tipo de comportamento, né? Mais desafiador, de uma liderança mais forte, isso requer mais de você. Isso tira a tua energia vital, mas você precisa se esforçar mais. Então, quando a gente se esforça como mãe, a gente traz a autorresponsabilidade. E aí você olha pra você e fala, não, eu preciso me policiar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso evoluir nesse ponto aqui com a minha filha. E aí você se torna mais confiante. E a culpa, ela vai sendo eliminada aos poucos, porque você entende que você precisa atuar de uma forma diferente. Senão, o tempo todo você vai se sentir culpada. O tempo todo, né? Nossa, essa culpa é uma coisa que todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente fica, imagina, eu sou melhor que eu estudei muito, eu li muitos livros na gestação. E chega na hora, a gente acaba se culpando, acaba entendendo que os livros e os estudos são super importantes, mas eles não... Se você não olhar para o seu filho, você não vai conseguir tirar nada daquilo ali, porque você tem que entender a individualidade de cada um e como é a sua relação com seu filho. Então, usar a teoria junto com o que seu filho traz. Isso faz toda a diferença, assim. E coisa que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos, mas vai conseguindo. Faz parte do processo. Como que é trabalhar, assim, com a internet o tempo todo? Elas olham você fazendo e falando. E o que elas, né, demonstram, assim, pra você? O que elas...
É curioso porque tem várias fases, assim. Teve fases em que a Maeli não queria aparecer, por exemplo. Eu ia filmar, Uhum. ela se escondia. Filha, você não precisa aparecer, tá tudo bem. Sim. Tem fases em que ela quer aparecer muito, muito, muito. Eu começo a gravar, ela já vem correndo, quer fazer junto. A Mavi, ela meio que tá ali. Já Você colocou filmou pra elas assistirem? Chiquititas? Não. Não? Chiquititas, elas assistiram só algumas ceninhas que eu mostrei pra Maeli, mas eu acho ela... A Mavi ainda não tem noção, assim. Uhum. E Tá ela tá com pequenininha. 2 anos. É. E a Maeli, ela tá começando a entender o que é ficção e o que é realidade. Uhum. Antes ela achava que unicórnios existem, que princesas e castelos O têm que em ela qualquer vê, do que lugar. ela assiste. A fantasia, Exato. né? Que o personagem existe. Então, se ela vira mamãe como Gabi, doente, com o Miguel, não é o papai, com 2 filhas, ela pode ficar muito confusa. Então, eu tô segurando um pouquinho mais ainda. Mas eu acho que ela tá chegando num ponto bem legal, assim, de acompanhar. Eu queria muito ter essa oportunidade de assistir junto com ela, ver como vai ser a minha filha me vendo ali na TV fazendo Sim. uma novela infantil. Isso Nossa, vai que ser legal. incrível. E como criadora de conteúdo, elas veem as lives. Agora eu comecei a fazer algumas lives numa outra rede. E aí a Maeli quer participar de todas, tá aparecendo, vem junto. Então, elas estão participando. Às vezes, por exemplo, eu fiz um trabalho para uma marca, eu era embaixadora de uma marca e eu tinha que fazer muitos trabalhos com a Mavi. Tinha toda aquela parte de autorização de Sim. juizado e Uhum. tudo mais, e era com a Mavi. A Maeli ficava arrasada porque ela não podia aparecer. E aí a gente fazia fotos e vídeos com ela para ela ficar feliz com o produto e tudo, mas a gente só divulgava os com a Mavi. Mas assim, eu falei, filha, você quer fazer foto? Então vem você. Aí fazia várias com ela ficava toda feliz, saía. Então, elas vão entendendo, mas nem... Mavi não fala nessa questão ainda, mas a Maeli não diz que quer trabalhar exatamente com isso. Ela quer ser cantora. Ai, meu Deus. Por enquanto, Artista, é igual a artista. mãe. Ela tem uma coisa artística aí. Mas não quer ser atriz, não quer ser youtuber, mas diz ela que quer ser cantora. E desde pequenininha você já ensinava, já queria ser atriz, já fazia teatro, tudo? Já, desde pequena, meu sonho era ser É. atriz. Eu lembro, assim, 5, 6 anos, eu queria muito. Eu via novela, porque era o que chegava em Esteio, no Rio Grande do Sul, de onde eu sou. E eu falava, não, eu quero fazer novela, eu quero ser atriz. Mas eu entendia que tinha uma coisa artística que eu gostava, então eu queria ser cantora também. Aí eu entrei num coral, depois fui para um grupo de teatro, e aí fui fazendo alguns cursos, até que meu pai falou, filha, não temos mais condições, vamos botar o pé no chão, vamos seguir uma vida normal. E aí parei. E aí só quando eu comecei a trabalhar e ter meu dinheiro que eu pude voltar a fazer meus cursos, e aí a carreira como atriz Só seguiu. deslanchar. Mas Legal. sempre soube que era esse caminho, assim. E Nai, você fala muito também do André, né? Dessa paternidade ativa mesmo, dá pra ver que realmente ele é muito presente, né? E sempre foi assim, ou foi uma construção? Como que é essa relação, ele como pai? Foi uma construção, e uma construção muito especial e muito que veio natural, de uma forma natural. Porque quando eu engravidei, eu não estava trabalhando. Então, assim, a gente tinha uma loja que estava falindo. E aí eu vendi a minha parte da loja, fui ter a Maélia, assim, alguns meses antes dela nascer, e ele ficou ainda com a loja. E aí ele trabalhava de manhã dando aula, de tarde na loja, de noite dando aula. Ele ficava 3 turnos fora, ele chegava para almoçar Ele e dá aula jantar. do quê? Ele é personal trainer. personal. Então, era uma correria e ele tinha muito pouco tempo. Mas o tempo que ele tinha, ele adorava, tava com ela, dava banho de vez em quando. Mas é aquela coisa ainda, eu não ousava pedir para ele estar mais presente, porque ele tinha que dormir, então eu não podia acordar ele na madrugada. E a Maélia acordava 8, 10 vezes por noite. Eu ia chorando pro quarto, eu falava, assim, Ai, essa privação de sono, né? foi a pior parte da minha maternidade, foi a privação de sono. E era essa fase, assim, muito difícil, que eu via ele dormindo, tranquilo, eu acordada a madrugada inteira, chorando. Eu falava, minha vida acabou, acabou, não sou mais interessante, nunca mais eu vou fazer outra coisa da minha vida. Não dá a Eu não... sensação que tá todo mundo vivendo, não é? É aquela assim, menos você, tá É todo isso. mundo fazendo alguma Por coisa. que acontece isso? Vamos tocar nesse ponto até para as mães puérperas que estão vendo a gente. O que acontece? É uma falta de conexão do que a gente está fazendo, porque
desde sempre, a gente não é acostumado a trabalhar o nosso mindfulness, né? O estado presente para tudo. A gente tá lavando louça e tá pensando em milhões de coisas, como eu estou lá lavando louça, escutando podcast, por exemplo. Você não tá conectado com o que você tá fazendo. Então, a gente não exercita isso ao longo da vida. E aí, quando você se vê mãe, o que você pensa? Meu mundo acabou, eu não vou fazer outra coisa. Porque você não se conecta. E aí, o que acontece com a gente? Por que a gente não se conecta e depois o que acontece? A gente esquece. Então, se eu te perguntar hoje, você lembra exatamente de todos os detalhes, de tudo que você passou, né, do quanto você poderia ter feito diferente, ou alguma coisa? Você vai lembrar de várias coisas? Não vai lembrar de tudo. Tem coisas que você fala pra mim, que nem da Laurinha. A Manu falando que a Laurinha dorme 2 horas seguidas. Eu falo, gente... E a Maria Cecília, depois eu resgatando, falava, verdade, com 1 ano e meio, dorme assim mesmo. Esquece, você não tá conectada com o que você tá Esquece, fazendo. por isso que a gente tem mais filhos. É igual o parto, você esquece da dor, Sim. então tem várias questões. A amamentação, você esquece daquilo. Então não é que esquece, a gente resgata, mas ao mesmo tempo ficou lá, guardado. E a gente não tem essa conexão real, né? A gente perde um pouco isso. Pode ser. E na segunda, você já foi totalmente diferente. E já foi diferente, a gente já tinha passado por aquela fase da transição. Eu acho que a transição de uma mulher, eu sempre fui muito independente, então eu sempre amei trabalhar é uma coisa que me motiva, me alegra. Então eu sempre fui independente, trabalhava, fazia tudo, de repente, para tudo, não dorme mais, uma criança ali, só eu não tenho rede de apoio em São Paulo, não tinha, né, meu marido... a família dele, do Rio Grande do Sul. Minha família do Rio Grande do Sul, meu marido do Rio Grande do Norte. Então, assim, Nossa, meu Deus do céu. não tinha quem pudesse ajudar, eu não tinha babá, eu não tinha faxineiro, eu tenho uma diarista uma vez na semana, e o resto era comigo, tudo comigo. Então, a casa, a bebê, enfim. E aí o André ficava junto, mas não entrava com tudo porque não tinha como. E aí, aos poucos, a gente foi mudando isso. A gente vendeu a loja, fechamos a loja, aí ele já começou a ter um pouco mais de tempo. Durante a pandemia, eu acho que foi a grande transformação do André, porque nós fomos ficar 4 meses no Rio Grande do Sul com a minha família, e ele não estava dando aula, ficou criando um curso, que ele acabou criando um curso online também durante a pandemia, mas ele começou a estar ali junto. O meu trabalho cresceu muito nesse período e ele começou a trabalhar, entrou na sociedade comigo e começou a trabalhar comigo efetivamente. Ele sempre me ajudou na criação de conteúdo, mas ali passou a ser função mesmo, ele é meu sócio. Então, ai, Deus. isso acontece, mas foi maravilhoso. Para mim foi muito bom, para ele também. E aí a gente começou a dividir melhor as funções. E ele ele agradece todos os dias, ele fala: "Cara, eu tenho o privilégio de levar e buscar minhas filhas da escola todos os dias, ouvindo a música, cuidando". Agora ele está lá em São Paulo com a Mavi sozinho e dando conta, tá gravando um vlog inclusive também do dia dele. E ele sabe o que as meninas mais gostam de comer, ele sabe o que elas não gostam, as cores favoritas, as brincadeiras, quais tem roupas meia na servem, gaveta. sabe tudo, tudo. Ele ele abraçou a paternidade, mas foi um processo e muita conversa também, porque como eu crio conteúdo sobre isso, sobre maternidade, muitas coisas eu trazia para ele. E eu falava das dores das mulheres, das mães, a sensação de estar sozinha, cara, é muito legal, muito bonito você ser Isso foi uma das últimas questões que nós tivemos ainda esse ano. O pai é o legalzão, porque ele põe menos regra. Eu sou aquela que fala que vai lá, tem que escovar o dente, já fez a lição de casa, põe o prato na pia, estende a sua toalha depois do banho, escolhe a sua calcinha, você sabe qual calcinha que a maioria dos pais, eles ficam pouco tempo, então eles pegam justamente o tempo legal, de brincar, de final de semana, de passear. E eles sabem que a gente meio que vai cobrar. Então, assim, vou ficar aqui brincando com elas, vou esquecer que tem que tomar banho. A Nayumi vai lembrar na hora que tiver que tomar o banho. E aí eu falei, eu preciso que você também faça isso. Eu preciso que você mande tomar banho, que você esteja junto, que você faça a lição de casa. E aí ele começou a sentir que há essa parte difícil também, que eu não quero ser a mãe bruxa, que só cobra, porque se eu não cobrar, ninguém cobra. E agora as coisas estão bem mais equilibradas. Um processo aí de 6 anos que estamos nisso. Mas eu falo assim, pode ser que um dia o casamento não dê certo, né? Espero que não, se Deus quiser, estaremos sempre juntos. Mas se um dia o casamento não der certo, eu sei que eu tenho o melhor pai para as minhas filhas, assim. E você tocou num ponto importante, né? De abrir isso para ele.
Porque realmente a gente É. às vezes fica esperando, cobrando na nossa cabeça, mas a gente não expõe. E a maioria dos homens não tem essa noção, gente. Não tem mesmo. Fala, nossa, como não é possível, né? Que não veja que. Mas não tem, porque vem muito também da criação que eles tiveram, né? Daquela mãe, daquela avó que É que a abraçava gente tudo. confunde, né? Então, a gente, como mulher, muitas vezes a gente quer se colocar no papel de mãe do homem. Você quer ensinar. Só que às vezes você quer ensinar fazendo o quê? Mandando o tempo inteiro. Mandando fazer. O relacionamento vai indo por água abaixo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não dá espaço pro parceiro, né? Ele vai trocar a fralda, não é assim que faz. Nossa, É só acontece eu que sei muito. fazer. Então a gente não deixa ele se Mas aproximar. precisa do Meu jeito filho- do pai, né? Ah, o meu filho só quer eu, porque ele só quer peito, por exemplo. Só tá chorando. Você não dá espaço pro pai. Deixa ele se virar. Se o filho tá chorando, ele precisa criar esse vínculo. Não é só na hora do banho, não é só na hora de trocar, não é só na hora de dormir. É para tudo, é na educação, que igual você falou, dos pontos que tem que ser, né, dito. Agora é hora de fazer isso, vamos fazer aquilo, é o ambiente, é as regras da casa. Tudo isso tem que ter a participação. Só que nós aqui estamos falando numa rede de privilégio, Sim. porque a grande maioria das mulheres não tem isso. E como a construção é um processo, a gente deve respeitar o espaço do homem também. Não adianta a gente levantar a bandeira e falar, a gente é super mulher, super mãe. Tá, e aí? Você só vai conseguir ter saúde mental se você tiver um parceiro legal do seu lado. E muitas mães que são solo, que tem rede de apoio, enfim. Mas aqui a gente tá falando de um ponto de mulheres casadas que muitas vezes são sozinhas. É. Não tem o marido, né? Eu tô numa zona de privilégio, você Sim. também. Com 3 filhos, o seu marido super participativo. É difícil. É muito difícil, é raro. É. Isso que você falou de deixar o pai fazer. Eu falo desde que a minha primeira filha nasceu, eu falo, gente, deixa, ele tá trocando a fralda errado, deixa ele tentar, ele vai entender que tá É errado, isso uma aí. hora ele vai aprender. Botou a roupa, botou um pijama na hora de sair. Não fica criticando, porque depois ele vai falar, ah, então faz você. É. Deixa, eles têm que fazer, eles têm que poder. E tem agora, recentemente, uma seguidora minha escreveu, eu queria muito, eu fui para Recife, fiquei alguns dias lá a trabalho também, e elas falaram, eu queria muito ter um momento com as minhas amigas, ou sair, ou fazer alguma coisa, mas meu marido, eu tenho um filho de 5 anos, meu marido, ele diz, cara, eu não consigo cuidar dele direito. E eu falei, isso eu tenho repetido ultimamente, porque eu falo, eu acho um absurdo tão grande. Porque se chegar uma babá que nunca viu essa criança na vida, explicar onde é que tem a comida, onde é que tem a roupa, mais ou menos Vai dar algumas tudo coisas, certo. vai dar tudo certo. Porque ela tem vontade. É simplesmente ter vontade e seguir e fazer. Agora, tem pessoas que já se colocam, não sei, não vou conseguir. Não vai conseguir se você não quiser. Se você quiser tentar, ele é seu filho. Você conhece seu Sim, filho, deixa passar. Eu conversa. falo, gente, para todas as minhas amigas, deixa passar perrengue. Ele vai dar valor no que você faz, no que você passa o dia todo, depois que ele ficar um dia todo com as crianças, né? E isso a gente tem que deixa passar. Eu ficava imaginando também, meu Deus do céu, como que vai ser? Vai ficar o dia inteiro em casa com as crianças, a minha casa vai estar virada. Tá tudo bem, tá tudo certo. É o jeito dele de cuidar e tá criando também memórias de filho com o pai, né? Isso é muito importante. E até se você chegar em casa e vir que a casa tá realmente toda virada, gente, ele não ficou com as crianças, não Tudo sobreviveram. bem. Exato. Aos poucos eles vão entendendo. É. Isso acontecia muito. De eu sair, quando ele chegava em casa, depois do trabalho, tava tudo arrumado, a criança bem cheirosa, tomou banho. Eu chegava, tava tudo completamente virado. E aí, aos poucos, eu fui explicando pra ele, na hora de dormir, sabe uma coisa legal que eu faço? Eu faço elas juntarem os brinquedos. Eu falo, agora a gente vai subir pra tomar banho. Antes de tomar banho, tem que juntar todos os brinquedinhos, vamos lá. E aí eu comecei a falar algumas coisinhas. Eu falei, eu já faço elas recolherem o pratinho, botar na pia, elas juntarem os brinquedinhos. Vai fazendo isso antes de subir pro banho. Aí ele já foi começando a fazer. E quando vê, é fácil. Só que é um processinho deles também. A gente também Sim. pode respeitar e incentivar, porque é a criação. A gente está vivendo uma fase de mudança dos homens hoje em dia. Graças a Deus. O meu sogro, já falecido, ele nunca fez uma refeição, ele nunca lavou uma louça. Ele falou, nós temos um acordo. Eu como comida fresca, feita na hora, eu sento aqui, eu trabalho e ela vai me entregar. E tinha que servir, Tinha que colocar servir na mesa. sempre, nunca lavou uma louça. Meu marido vem daí. Imagina a transformação que não é ver ele fazendo tudo que ele faz hoje. Mas
É um processo. E o mais interessante é do homem ter a consciência de que ele também resgata a mulher, a parceira que dá do lado. Porque, gente, uma mulher que tem ali um pai ativo, né? Que também faz a parte dele muito bem feita. Essa mulher, ela consegue sair com as amigas. Ela consegue ficar mais feliz, realizada, consegue trabalhar, fazer outras coisas além de mãe. E aí você resgata esse reveza, né? autocuidado, né? Reveza a individualidade. Eu quero sair hoje com as minhas amigas e você também pode sair com seus amigos. Porque cada um tem o seu espaço, mesmo estando casados, né? A gente consegue dividir isso muito bem. Porque estão distribuídos papéis. Por isso que a gente fala do nosso grande pilar, né? O verdadeiro papel do pai e da mãe. A mãe é a afetividade. É instintivo? Não. Não é. Por quê? Porque mãe também é vínculo. Mãe também é construção de vínculo e conexão de amor que não nasce junto quando nasce a criança. A gente está carregando ali, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é construído. Então, essa mãe, ela tem essa maternidade, né? Que é mãe, tem que cuidar, né? Tem que amamentar, tem que nutrir. Mas a gente já cria um vínculo ali, já na hora que nasce, porque tá ali dentro, a gente já amamenta, tem uma proximidade maior. Mas não vem junto no pacote o amor incondicional. Você Isso é pouco aprende falado a ainda. amar, né? É, porque é como se fosse assim, como que eu vou dizer que eu não... Mas toda Aí você mãe olha para aquele passa bebê, por e isso. agora? Eu não Nossa. durmo, eu não como, eu não vou no banheiro, eu não consigo fazer cocô direito, porque essa criança tá aqui. Não, não é assim, né? Nossa, pra mim foi um choque. Eu acho que um dos grandes choques que eu tive foi esse. Eu tinha certeza que quando nascesse, aquele primeiro momento, eu ia falar, cara, é o amor da minha vida, eu morro por ela, como as pessoas escrevem nas legendas dos posts. E eu tive muito cuidado de não escrever isso, porque eu falei, não senti. Eu falei, cara, é maravilhoso, minha filha, que linda, é um bebê, é meu, nossa, amei. Mas eu amei o fato de ter uma filha. Não é que eu olho pra ela e falo, é o amor da minha vida. E eu fiquei muito chocada naquele momento. Eu falei, como assim? Eu não devia já estar sentindo que é uma... E aí, inclusive, o meu puerpério teve uma questão que eu lembro... Meu marido, ele ia trabalhar e eu senti uma saudade dele. Eu falava, ai, será que ele ainda vai me amar? Ele era o meu ele era o meu pilar. E eu tava ali com aquele bebê que só chorava e dormia. Nem me olhava direito, nem sabia que eu existia. E eu ali, e ele ia embora. E eu falava, cara, e esse amor? Quando é que ele vem? Esse amor que arrebata. E ele vem aos pouquinhos, é uma construção e você não percebe o ponto em que ele chega e rasga. E ele vem e ele rasga. Mas ele é uma construção. E hoje eu falo assim, ai, arrepia, porque assim, a minha filha tá viajando nesse momento e eu tô assim, eu olho as fotos, eu choro quando eu vejo as fotos. Eu falo, Claro. Não, cada conquista. mas é uma coisa que Verdade. veio sem perceber o Sim. tanto que Ainda mais dilacera. porque, assim, no começo, quando o bebê nasce, é um puerpério. É muito sentimento, é muita emoção ali, o estado emocional da mãe, né? Então, ainda se deparar com isso. Então, é bom falar, né? A gente deve falar, sim, que não é um processo, é construído aos poucos, porque as mães que estão hoje com um bebê recém-nascido em casa, e pensam, meu Deus do céu, está tudo errado, tem algo errado comigo, né? E por falta de informação, por falta dessa troca de experiências. Não, tá tudo bem. Então, E o recado essa é, aceitação. vai passar, mas vão vir as próximas fases. E o É. importante é a gente estar preparada e munida de informação, de qualidade, filtrado. Tem muita coisa na internet, muita coisa que a gente vê que eu olho e falo assim, ai meu Deus, o que estão fazendo com essas crianças? Então, tem algumas questões ainda, mas quando a gente tem informação, liberta, aquilo que você falou. Não tem outra maneira a não ser a gente se entender, se encontrar nesse lugar, se reconectar, despertar o que há de melhor em você. Maternidade não é peso, gente. Maternidade é evolução, é oportunidade de evoluir. Eu sempre falo isso, sempre vou repetir, porque não tem outra saída a não ser você enxergar dessa forma. Porque se você enxergar que tudo é tristeza, tudo é sofrimento, tudo é ruim, esse filho chorando, você não consegue sair desse buraco, desse lugar, você não vai mais ser mulher. Cadê a sua essência, né? Como que você vai sair com as suas amigas sem estar o tempo todo falando que eu sou mãe agora? Puto que saco, entendeu? E não é isso, a gente sabe que não é. Olha, a gente aqui tá gravando, tá fazendo outras coisas. Então não tem. É um. Isso, inclusive, eu fiz questão de manter logo no começo. Eu lembro que eu não tinha pandemia, as coisas eram mais leves, enfim. Mas eu tinha uma coisa de querer sair de casa com a Maeli. Eu falava, gente, eu preciso ver gente, eu preciso estar na rua, eu preciso olhar, eu preciso me sentir viva ainda, porque eu tô aqui muito fechada.
Então, eu tive momentos no puerpério, mas ainda assim eu considero que, no geral, foi leve, fora a questão do sono. Foi um puerpério legal, deu pra ir mantendo, assim. E eu tentava encontrar minhas amigas. Então, eu lembro de um jantar, acho que a Miley tinha 3 meses, eu falei, gente, vamos pra um restaurante. Elas eram mães? Não eram mães, Pois nenhuma é. era mãe. E eu falei, Alguma ali tava te entendendo? elas acharam incrível eu sair com a minha filha, eu me senti acolhida, eu falei, cara, elas ainda são minhas amigas, eu ainda tenho uma parceria aqui. Levei, Privilégio também, né? Porque Exato. geralmente vem o abandono, a maternidade solitária. mas sabe que eu busquei? Porque Isso aqui é importante. isso eu acho importante, porque eu fui perceber como mãe que eu poderia ter sido diferente como amiga antes de ter filho. Antes de ter filho, eu via as pessoas com filhos e eu falava, cara, se eu ligar, eu vou estar atrapalhando, ela não deve estar com tempo. Quem sou eu para ficar tirando ela da casa dela com os filhos dela para sair comigo? Então, eu me afastei porque eu achei que isso era bom para mãe. E aí, quando eu fui mãe, eu entendi que tinha que ser diferente. E aí, qual foi o meu passo? Quero minhas amigas, preciso encontrá-las. E eu marcava, eu ia num café, aí eu fui no restaurante, Mas eu lembro você do se dia do restaurante. permitiu. Me permiti. E eu já ouvi várias histórias e sei de pessoas, né? Não vou falar aqui, enfim, mas assim, mães que eu conheço que não se permitem, né? E falam assim: não, eu não quero sair, só eu que fico com meu filho e acabou. Né? O meu marido não consegue ficar com meu filho. Não se permite. Então, se permitir é importante também. É importante, é muito importante. E teve momentos que eu levava ela junto, num bebê conforto, não ficava tanto tempo, porque Sim. voltava. Mas já era um respiro, né? Era muito, Já fazia era muito bem. gostoso, fazia assim muito bem. E em outros momentos, deixava com a André. Quando eu ia para um café, botava no sling. Nossa, eu saía muito com o sling, ela no slingzinho ali, ia para qualquer lugar, tomava, dormia, quentinha, gostoso. E eu segui encontrando pessoas e fazendo coisas. Ia em reuniões, eu lembro de ir numa reunião. E eu levei uns brinquedinhos, deixei ela brincando no carpete enquanto eu fazia reunião. Porque eu falei, eu não quero ter a sensação de que eu parei minha vida porque eu tive filho. Pelo contrário, eu me descobri, como você falou, a maternidade é desafiadora, mas é uma evolução bizarra, assim. Eu me descobri com muito mais potencial, uma pessoa muito mais completa, essa questão que eu falei antes das sombras. Sim. É importante a gente se descobrir, mas as sombras têm a ver com a nossa força também, porque a gente tem a sombra, mas a gente vai, enfrenta e segue em frente. Eu me descobri outra pessoa muito melhor, e crescendo e aprendendo com as crianças, né? É ancestral, né? A gente cria meio que uma obrigação na nossa cabeça. Agora a gente é mãe, a gente não faz mais nada. É meio que, sei lá, vem Só da que lá então, das isso vai nossas refletir, né? mulheres que estão atrás da gente, né? É um fluxo que vai se Sim. repetindo. E pra gente quebrar essas crenças limitantes é muito difícil. Né? A E gente isso reflete nos nossos filhos, né? Eu vejo por mim, se eu fico uma semana, por exemplo, sem poder sair, dar um respiro, ter um momento ali de fica louca. autocuidado. Manu, a E Manu. eu vou transparecer isso para os meus Eu filhos, ligo né? pra ela da câmera. Ela tá assim, encostada. Esses dias ela tava encostada num Gente. canto da parede. Sei lá onde que ela tava, na casa dela, na garagem, Eu me sei lá. escondo às vezes. Eu falei, o que você tá fazendo aí? Meu Deus. Daí ela falou assim, eu tô me escondendo. Eu falei, os Gente, eu me 3 escondo. quebrando tudo. E lá, quebrando no bom sentido, né, gente? Os Não, filhos às dela vezes são ela- maravilhosos. Andando de carrinho pra lá e pra cá e fazendo isso. E ela lá, eu tô escondida, Nanda, o que que eu faço? Eu falei, não faz nada, não tem o que fazer, entende? Não tem o que Mas fazer nesse é momento. isso, é importante. E eu falo mesmo pra eles. Eu falo, mamãe, o que você tá fazendo aí? Mamãe, tá aqui um pouquinho que eu quero ficar quietinha. Ai, é E eu bom! isso é bom, né? Eu até comentei também esses dias, eu fui no cinema sozinha, peguei e fui. E aí, eles, onde você foi? Eu falei, mostrei até foto pra eles, comendo a minha pipoquinha lá, plena no Imagina cinema. ela, né? Graças a E- Deus, comendo pipoca. Não, os sério, meninos- maravilhosa. E os entendeu? meninos ficaram com aquela cara assim, você foi no cinema e não me levou? Mas é importante pra ele ver que a mãe também. E os Não 10 é só minutos da mãe escola, os 10 100%, minutos da né? escola. Ai, gente. A moça chegou 10 minutos antes na escola, a moça. Posso chamar? A história da Manu são muito legais, gente. Eu adoro porque é 3 filhos, Eu entendeu? cheguei Muito mais perrengue. cedo na Você acha escola, que com um né? é difícil? Imagina com 3. Cheguei mais cedo na escola, daí ela olhou pra mim e falou assim: você quer que eu chame os 3? Eu, não, espera um pouquinho. Eu parei. Gente, eu tinha Dá 10 parado minutos. naquele momento. Eu cheguei na escola, foi o momento que eu parei. Aí eu, deixa 10 minutinhos, eu, sabe, assim, ficar aqui, respirar. Só que assim, nessa paz, entendeu? O Nossa nervosa Senhora. dela é se esconder no assim. canto da garagem. Não, Aham. Nossa, eu certo. acontece, às vezes, a babá eletrônica, ela fica permanentemente ligada no quarto das meninas e a babá ali no nosso quarto. E, às vezes, o André tá lá ajudando as meninas em alguma coisa, eu tô
no meu quarto pra tomar banho. Aí eu começo a ouvir um choro, uma briga. Eu falo, ai, eu não tô ouvindo, eu não vou lá. Eu tô aqui passando meu creme. Aí eu fico ouvindo, vai passar, ele vai resolver. E aí resolve. Eu falo, ai, como é bom eu não ter que me estressar, porque se eu Mas for daí lá... Eu já é um fingi várias vezes que não processo. escutei choro pra ver Mas, se gente, resolvia. não é um e processo resolvia. porque eu ficava muito agoniada ouvindo. Às vezes o Guilherme falava assim, não, dorme mais um pouquinho, ele às vezes viaja, então quando ele volta de viagem ele dá uma, não, hoje você pode dormir mais um pouquinho. Gente, eu não conseguia, porque eu escutava, É, né, o circo pegando fogo na minha casa, no instinto. e aí eu já levantava e ele ficava assim, Você quer por que você tá resolver. aqui, né? E isso eu feria ele, tipo, cara, confia, deixa comigo, né? Agora eu fico mais, não, ai, tô dormindo, sou plena. E duas coisas, ele pode se ferir e ficar chateado, e também ele pode, como o Sempre André esperar. chegou a um ponto, ela sempre acorda. Isso. Quando as meninas, a gente teve uma fase lá atrás, que eu falava, cara, eu tô cansada de ter que acordar na madrugada, porque qualquer uma que chora, que chame, sou eu que vou lá, que atendo, que volto, então o meu sono sempre é picado. Queria que você, mas é que eu não acordo. Então eu vou te acordar, e aí você vai. Mas elas choram e querem você. Porque elas estão acostumadas, mas se você insistir, eu falo, por que a minha mãe, quando vem aqui, minha mãe vem 2 vezes por ano e ela vai lá, ela consegue resolver, ela fala, filha, só vem se eu te chamar, senão não precisa, deixa que eu dou um jeito. A minha mãe e você que é o pai não faz isso? Então a gente teve essas conversas e hoje qualquer um que vá resolve. Mas ele chegou num ponto, ele falou, não, realmente, eu me acomodei, porque Ela você acorda. resolvia, você vai lá e pega ela à noite, você resolve as questões quando elas brigam, Então, eu tô aqui sentadinha, tô de boa. Então, tem Mas esse é importante, perigo. porque senão cria uma sobrecarga muito grande, né? A mãe já vem com uma. Nasceu o filho, a sobrecarga já vem, né? Uma sobrecarga mental muito grande. E se deixar, isso só vai aumentando, né? Então, E A tira gente essa abraça. coisa de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ai, pelo amor de Deus, gente. Nasce uma mãe, nasce uma nova mulher. E assim, claro, a gente pode ser mulheres empoderadas e tudo mais, mas sem ser o extremo daquilo, né? Sem que a gente saia do nosso feminino. A gente sempre se colocar nesse lugar também. Não é submissão ao marido, nada disso que a gente está falando. É você ser uma mulher empoderada, mas ter um feminino ali saliente o se tempo todo permitir mostrando, ser cuidada, se permitir ser né? cuidada. Até queria Exato. entrar nesse assunto com você, Nai. Essa conexão, por exemplo, você com o André, né? Marido e mulher, depois dos filhos muda? Muda, é difícil. Muda muito, né? E como que foi para vocês voltarem a ter aquela conexão novamente? Se ver Duas mesmo ainda, como, né? como marido e mulher? Com a Maeli, as coisas, a gente ia buscando momentos, assim, bem conscientemente, tipo, cara, vamos achar um momento que a gente consiga ficar nós dois. Quando ela dormir, a gente consiga fazer ela dormir mais cedo, vamos tentar sentar e ver uma sériezinha? Vamos tentar. E não é assim grandes atitudes. O pessoal fala, mas eu tenho que viajar. Não, não precisa. Viajar é legal, é bem legal. Mas não precisa. Você pode tentar achar um momentinho ali, uma horinha. E não precisa ser necessariamente para sexo. Pode ser para você descansar, Relaxar. estar junto, Só dar tá a junto. mão, dar um É. beijinho, olhar no olho. Coisas que a gente às vezes vai perdendo. Então a gente tentava assim conscientemente, cara, a gente precisa ter um tempinho Se para nós. encontrar, vamos marcar Isso. nosso encontro. É, Né? bem importante. E aí, com a questão da Mavi, a gente teve mais um agravante, que é o trabalho, que começamos a trabalhar juntos. E aí, estar juntos passou a ser uma coisa falar de trabalho. E isso dificultou muito, porque a gente tinha uma coisa de dormir junto, deitar na mesma hora, e aí a gente ia deitar, não tem WhatsApp chegando, não tem e-mail de trabalho chegando, a gente conseguia parar e conversar. As crianças passaram aí para a nossa cama. A gente foi vendo assim, temos vários desafios para a gente lidar. Como é que a gente faz para encontrar esse momento que vai estar apenas nós dois, com atenção um no outro? E aí a gente foi encontrando momentos ao longo do dia, por exemplo, o nosso almoço. O almoço é um momento que tá só eu e ele. Então não tem celular. Às vezes ele é bonitinho, assim, às vezes é 2:30 da tarde, eu não almocei, ele vai, aí ele faz, pega um copo, põe um chazinho, prepara o meu prato, pega um negócio bonitinho e fala, amor, o almoço tá pronto. Aí fala, me cuidou. Pequenos detalhes. Nossa, eu falo assim, já muda totalmente. Eu me senti cuidada, essa coisa do feminino, realmente. E ele fala, ele vê no meu olhar, ele fala, você viu? Lavei a louça, arrumei não sei o quê. Ele fala, ainda espero palmas, mas eu sei que você não precisa bater palmas pra isso. E ele foi assumindo as coisas. Quando eu vejo, ele já botou uma roupa pra lavar, ele já lavou uma louça, ele arrumou as coisas. Ele participa das funções junto comigo.
E isso me traz a sensação de que eu não sou a única que vejo o que precisa ser feito, tira a carga de cima de mim, eu admiro mais ele e eu me sinto menos irritada. É. Porque uma mãe sobrecarregada vira. Por que os caras falam que a mãe A é chata? A louca, louca, nossa, aquela mulher tá surtada. sempre surtada, chata, tá sempre incomodando. Porque o cara não tá assumindo suas funções. ela vive a mãe, ela se torna a mãe do canto do quarto, a mãe que só chora, que só reclama, Porque daí, na verdade, ela tá sendo mãe dos filhos e do mãe. marido. Isso é horrível. É. Então, quando o cara divide de verdade essa carga mental de pequenas coisas, porque não é só dar o banho nas crianças, isso é o mínimo. Sim. É fazer funções, é saber É o que tem que ser pensar, É né? pensar. No que tem que, por exemplo, remédio, ai, na farmácia, o que tá faltando? Tem lenço? Tem fralda? Porque isso é pra mãe. É, a tudo gente na sempre mãe. vai estar Essa atento. é essa sobrecarga mental que a gente fala, vai além do trocar uma fralda, de Muito colocar, dar além. banho, né? Vai muito além. E é legal isso que você falou, Nai, que essa questão dele te cuidar também faz bem pra ele. É. Porque o homem traz isso, né? Esse É as masculino. polaridades, né, que a gente chama. Exatamente. É trazer sempre, deixar o espaço do homem, você se colocar no feminino, se permitir, né? Ah, então só você consegue carregar a mala pesada? Porque você é mulher forte, guerreira? Que mulher guerreira o quê? Tá indo guerrear com quem? Tá indo pra batalha com quem? Entendeu? Você tem que ser a mulher empoderada, mas feminina. Dentro do seu feminino ali com a conexão real, a sua essência de mulher e se permitindo, né? Então, o tempo todo a gente tá ali guerreando. Quem mais que, né, o cabo de força, o cabo de guerra? Quem que vai mais ser masculino dentro dessa casa? E aí você acaba tirando do homem. Você acaba feminilizando o homem, anulando ele, deixando ele num espaço que não é dele. Então, isso é muito importante. Olha quanta coisa legal a gente falou de se permitir, né, de se reencontrar, esse despertar, essa conexão do relacionamento. Quantas coisas você pode colocar na sua bagagem trazendo junto com a maternidade, sem se perder no meio do caminho, achando que tudo é ruim, tudo é chato. E você lá naquele canto, né? Ninguém mais do que você, né? A pessoa real que pode te tirar disso é você mesma. É, porque às vezes a gente fica esperando, né? Alguém. Ai, você cobra Coitada, até de ai, outras coitada dessa pessoas. mãe. E para Ninguém de me dar vê, desculpa que é mãe de ninguém. 3, Eu sempre entendeu? falo que eu sou mãe de 3. Ela fala mãe de 3. Falei, não tem desculpa nenhuma. Manu, você não foi. Mãe de 3. Mãe de 3. Você quer uma Atrasou, coisa- mãe de 3. Você quer uma coisa que liberta ela, o relacionamento, tudo, todas as questões e o que a gente, né, preconiza em tudo que a gente vai falar em todos os atendimentos com as famílias. É a rotina, é o ritmo da casa. Você trazer uma rotina para os seus filhos, uma previsibilidade, dar uma segurança do que vai acontecer. Se todo dia seu filho dorme 7, 8, 9, no outro dia 10, você nunca vai conseguir se programar, se planejar. Isso traz um benefício tanto para a criança, na parte de desenvolvimento mesmo, quanto para o relacionamento, para casa, para o ambiente familiar. Gente, uma criança que dorme cedo não é coitadinha. Ai, coitadinha, vai botar a criança para dormir. Existem hormônios na criança que ela precisa ali resgatar naquele horário que ela tá cambaleando de sono. E às vezes a gente deixa a criança dormir 10 horas da noite, 11 horas, na tela. Porque a gente não quer se esforçar, né? Então tem várias coisas que dá para ajustar. 7 horas da noite, teu filho tá dormindo. Assim, eu só dou conta, né? Muitas vezes o Guilherme viaja, então eu só dou conta de ficar com os 3 Ele sozinha acorda. por ter uma rotina, né? Sim. Porque não teria como. Eles ficam muito mais tranquilos, Sim, muito mais muito tranquilos. mais. E o casal se fortalece nisso também, porque aí você sabe o momento que você vai ter, como que você pode fazer para estar ali junto. A criança, eles estão dormindo, você É. tem o seu momento Exato. tranquilo, até porque o primeiro sono da criança é um sono, pelo menos lá em casa, é o sono mais profundo. Você dá uma namorada, você fica ali, você fica mais tranquilo também. Você também se permite relaxar. E outra coisa que eu acho super importante pro casal, é o diálogo. Isso que a gente falou em algumas pinceladas, em vários momentos. É não assumir que ele sabe, que ele... A gente tem que falar o que é necessário, porque cada pessoa tem uma necessidade Sim. e cada relacionamento está num ponto. O momento em que meu marido trabalhava 3 turnos, eu tinha uma carga mais pesada, mas era uma divisão. Ele estava trazendo dinheiro para casa Sim. e ele estava Era uma provendo. necessidade. Era uma né? necessidade. E aí foi mudando e tal, mas sempre teve um diálogo. Eu preciso que você me ajude com isso. É final de semana, vamos fazer tal coisa. Como a gente pode organizar isso? E com as amigas, e com todo mundo da sua rede de apoio, você precisa comunicar suas necessidades. As amigas nem sempre sabem que você está louca para encontrar com elas. Tem muitas coisas que só conversando a sua vida já vai ganhar assim, ó, muitos passos acima.
A comunicação é muito importante, a comunicação assertiva. Porque muitas vezes a gente fica só atacando o outro, falando o que ele deveria fazer. Então, você não fez isso, você deveria ter feito, você não faz assim, você faz assado, e você não fala de você. Então, assim, eu me sinto tão bem quando você faz isso por mim, ou eu me sinto tão bem quando a gente faz isso juntos. É diferente. Então, o comunicar, o feminino vem daí. Da gente saber se comunicar e falar o que a gente precisa, a real necessidade, né? Tem uma coisa que eu amo também, que pra mim é muito importante, é não falar quando eu tô pé da vida. Sim, Tô louca, não nem vou fale. falar, respiro, Não fico fala ali. mesmo, vai pro quarto. E aí, no momento que tá tudo bem, você fala, queria comentar uma coisa com você que eu sinto, me incomoda um pouco, eu acho que a gente pode ser melhor, é tão bom quando tal outra coisa acontece, e eu sinto falta nesses momentos, então só tô comentando pra gente ver, pra você saber que tá me magoando, que eu fico um pouco chateada, e pode ser melhor, tá tudo tranquilo. Agora, se você vem com 10 pedras na mão, não, só vai aumentar a briga, só vai dar mais raiva. A pessoa já vem raiva. se defendendo, né? É. Então, a comunicação é tudo, mas volto a falar, é um processo. Porque lá em casa foi uma construção. E é incrível, né? Como os filhos transformam até isso, a tua Sim. relação com o seu O ambiente. parceiro, o ambiente. Porque, assim, criança, não tem que ver briga de adulto. Problema de adulto se resolve com o adulto. Cada vez que você briga na frente do seu filho, ele vai se sentir culpado sem ele saber o que é. Porque Ele as acha que é crianças ele, né? automaticamente se sentem culpadas, elas acham que são elas. E muitas Elas vezes são meio egocêntricas. muitas vezes Tudo você elas não tá acham discutindo sobre elas. que é sobre elas. Só que o mundo do adulto é do adulto e da criança é da criança. Mas é que eu tô privando meu filho, ele tem que ver que é a realidade, que é a frustração, que o teu filho pode ver as frustrações no seu olhar, quando você tá triste, quando você tá com raiva, quando você tá chorando. Aí você vai externalizar pro seu filho. Agora a mamãe tá triste. Agora eu preciso de um tempinho aqui, a mamãe não tá legal. É assim. Não é discutindo na frente, porque é agressão. É agressão. É uma discussão na frente de uma criança, é uma agressão. Então a gente não tampa para o mundo, mas a gente protege desse desenvolvimento agressivo para eles, né? Mas a gente externaliza as nossas fraquezas. O mais importante é você dizer que você não tá bem, né? Hoje a mamãe ficou muito nervosa. Eu não tô bem. É isso. Você não precisa ser a mãe perfeita, mas você precisa ser feliz. Ai, Né? que lindo. É verdade. É verdade. Uma mãe feliz Vamos faz fazer uma terapia família mais feliz. juntas? Vamos! Nós três. Fica aqui horas falando. Não, sério, gente. Por isso que eu falo, a rede de apoio é tudo. Quando você encontra uma comunidade, essa troca, às vezes a gente escuta, mas eu não tenho ninguém. Então crie, vá atrás da sua rede de apoio, vá achar outras mães, porque só essa troca, só esse desabafo, nossa, já faz muito bem, né? A gente descobre que muitas mães, e isso eu acho que é um propósito assim do meu trabalho, é mostrar que o que eu vivo na minha casa é o que várias outras vivem, que às vezes a gente tá lá em casa achando, só comigo que isso acontece, só eu que faço isso. Calma. Todo mundo passa pelas mesmas coisas ou coisas parecidas. A gente tem que se acolher e crescer junto. E se você mostrar, ainda mais você que trabalha com a internet, que fala, comunica com muitas mulheres, você mostrar a sua vulnerabilidade, o que você está sentindo real, isso conecta demais. Por quê? Porque as mães não vão entender que sua vida é perfeita, que você tá ali trabalhando com a internet, sua casa é perfeita, tudo que você faz. Certo. Não, você vai mostrar os perrengues, você vai mostrar o que é real também. Mas, gente, ela não precisa mostrar o que é real. Eu já falo, né? Porque eu sou assim, eu sou dessa, entendeu? Não é pra mostrar real de coque lá, cheia de olheira, no canto do quarto chorando, exausta, esbagaçada, entendeu? Não é isso. Maternidade real não é isso. Parem de achar que é vazando o peito do leite, não sei o que, e vai... O leite do peito, o peito do leite vai vazar, entendeu? Só que não é pra ser dessa forma, é pra gente entender que o autocuidado é importante, tanto interno quanto externo, a gente estar bem com a gente mesmo, olhar no espelho e tá vendo, tá gostando do que tá vendo. Eu tô com a blusa toda suja de leite, vai, troca essa blusa, vai tomar um banho, faz alguma coisa, é por você. A Manu sempre tá maquiada, eu que não tô. Tô falando aqui, mas a Manu sempre... Ela fala assim, meu Deus, já se maquiou? Aí ela tá falando comigo, ela tá lá já, 6 horas da manhã. Gente, acorda 5h30. E ela tem 3 filhos. Assim. Mas isso muda, a Muda, vitalidade, sabe? exato. Porque se eu acordo já no horário que eu sei que eles vão acordar. Eu falei, mas já tudo tá de blazer. Eu ligo pra ela já tá de blazer,
de blazer, maquiada. Eu falo, pelo amor de Deus, Mas como é que muda o seu consegue? dia. Porque se eu tô arrumada, já tomei um banho. E aí sim, eu vou Não, cuidar sério, das não tira crianças, foto. mas eu já tô bem. Porque eu já tomei meu banho, eu já tô pronta, já tô arrumada. 7 horas da acredito manhã ela muito já tá nisso. impecável, só que ela Maravilhoso. começa o dia dela, Sim. entendeu? A gente tem que ter Sim, também. esse hábito, porque se a gente inserir um monte de coisa ruim no nosso dia, tudo fica ruim. Quando você chega no outro dia, no final do dia, você tá esbagaçada. Tem gente Né? que acha que, ai, não, você não mostra a vida real porque você tá sempre arrumada. Mas é uma. ninguém quer ver coisa feia. Não, e assim, entendeu? eu sinto essa necessidade É. também de me arrumar. Eu amo, eu falo meu skincare. Eu não deixo de fazer nem nunca. Todo dia de manhã e de noite eu faço. Porque é o meu momento. Antes É de. isso aí. Eu acordo, vou lá, lavo meu rosto, passo meus cremes, já me maquio, já ponho uma roupa. Eu falo, pronto, eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Eu não tô fazendo isso pro meu marido, eu não tô fazendo Exato. isso pras pessoas. Eu tô É fazendo pra pra mim. Exatamente. Eu me olho e eu falo, cara, é isso. Não, pronto, não tem Podemos nada a começar ver o com outra dia. coisa, não tem nada a ver com ser da internet ou ser influencer ou, né, nada a ver com isso. Tem a ver com você, com o que você tá olhando no espelho. Então, assim, sabe aquele videozinho daquele meme, que eu nem lembro o cara agora que faz o vídeo, mas eu adoro aquele cara, porque ele fala assim, ó, você só tem um dia na semana que você pode ter o direito de ser feia. Ai, ótimo. Entendeu? Então, é só um dia, porque se eu quiser, eu fico assim, plim, aí ele mostra. É isso, entendeu? Quer ser feia, vai ser um dia, entendeu? Porque ninguém. Ah, só porque eu sou mãe, eu tenho que estar tudo, né? E não é, não é. Não tem a ver com mostrar fora da realidade, tem a ver com autocuidado, né? E isso é pra tudo. É isso. E cada pessoa tem um tipo de autocuidado. Tem pessoas É. que falam, cara, eu não gosto de me maquiar, mas eu gosto de botar uma roupa mais bacana. Ah, legal. Ah, eu gosto de estar sempre com o meu cabelo arrumado. Ah, eu preciso ler um livro. Mas assim, o que que te faz bem? O que que você se sente cuidada? O que que faz você ver, eu estou pensando em mim mesma, eu estou tendo cuidado comigo. Então, a gente tem que encontrar isso. E eu acho que o espelho é importante. Eu acho que você olhar e você gostar do que você vê, e não é um formato, não é um tipo de cabelo, não é um tipo. Gente, é Você, falar, eu você. sou eu me Isso. aceito, eu gosto, eu vejo isso, eu sei que eu estou me cuidando. Seja como for, eu estou me cuidando. Eu estou tomando água, sabe, são pequenas coisas. Você pode inserir isso na sua rotina. Não se abandonar. Eu vejo muitas mulheres se abandonando. E isso tem, claro, terapia é importante, rede de apoio é importante, existem 1000 situações diferentes, a gente tem uma situação privilegiada, mas assim, você pode olhar para você. Tem tantas pessoas assim que numa situação até mais difícil, delicada, tem mulheres que às vezes no hospital, passando por dificuldade, falam, eu preciso me arrumar. Eu tava vendo uma pessoa que fez um transplante que tava se sentindo muito chateada, falou, eu me maquio. Quando eu posso, eu vou, eu me maquio, eu me arrumo, porque eu me olho, eu me sinto bem. Então, eu acho que isso que tem que inspirar a gente. Com certeza. Maravilhosa. Ai, A gente fez terapia aqui hoje. foi Ah, não maravilhoso. foi podcast, foi Não, terapia. a gente falou de tanta coisa. Perguntar pra ela o que que você não abre mão quando se trata das suas filhas. Você não abre mão. Do café da manhã. Café da manhã em família, Ai. assim, as pessoas até falam, tem uma música que elas ouvem que elas já associam a gente, porque o café da manhã a gente grava de vez em quando e põe sempre a mesma musiquinha. E é um momento, assim, o nosso café da manhã às vezes é melhor que de outra. A gente fala, não, a gente pode não almoçar. Tipo, hoje, eu só tomei café da manhã, eu não consegui almoçar ainda. Já é, sei lá, que meu horas da Deus. noite. Ah, meu Mas na Deus. correria, mas eu falei, cara, o meu café da manhã eu fiz um cafezinho, teve os ovos, a gente picou frutinha, é um momento, a gente reza juntos, a gente agradece. Agora é a Mavi que lembra que tem que rezar. Ela fala, Ai, que agradecer o ovo. Aí ela fala, obrigado pelo pão, ela só agradece a comida. Que tá ali, minha banana, meu ovo, minha uva, meu... Mas é bonitinho, é um momento especial que estamos todos juntos. Então eu sei que vai chegar um momento, uma adolescência, que as coisas vão ficar diferentes, que a gente nem sempre vai conseguir sentar juntos na mesa, mas isso já tá sendo. Ou não, isso que eu ia falar. tomara. Você Você já tá construindo construindo. isso. E é uma memória que vai ficar. E é Sempre, bem né? sólido, assim, é uma coisa... É o nosso ritual. Ai, que Ô, Nai, a gente queria falar 4 horas com você. Dá hoje, até meia-noite? Ela nem almoçou, ela nem almoçou. Mas pra gente fechar, assim, encerrar o nosso episódio, que eu achei maravilhoso essa troca, e a gente falar, você comunica com mulheres, né? É importante você mostrar a sua vida e a sua rotina e o que você faz e como você faz, né? Para que o seu dia funcione. Esses dias eu tava vendo, acho que foi ontem ou antes de ontem, você falou assim,
Eu tô indo pra Curitiba, daqui a pouco eu botei a máquina pra lavar, a roupa pra lavar. Já tô respondendo e-mail, eu falei, que mulher é essa? Eu falei, Jesus. Gente, é uma loucura. E todo momento, e fazendo mil coisas. Mas, de fato, a gente estar presente na vida dos nossos filhos, isso é o mais importante, né? Então, assim, não é que você precisa estar 24 horas, né? Eu sempre falo isso, eu vou repetir em todo episódio, porque é para reforçar. O seu filho não vai lembrar de quantas horas você passou trabalhando, mas ele vai lembrar do café da manhã. Isso é o mais. Né? Eu acredito muito nisso, porque eu tô, nos últimos anos, assim, numa carga grande de trabalho, que muitas vezes eu me sinto cansada, sobrecarregada, exausta, mas eu sei, elas sabem que o nosso momento de ler livro antes de dormir sempre acontece, a hora do banho é sempre junto, o café da manhã é sempre junto, então eu sei que o momento em que eu estou ali é de qualidade. Sim. Então, eu também acredito muito nisso e eu sei que elas se sentem amadas. Isso me traz uma paz, assim, uma tranquilidade, que eu sei que eu tô no caminho certo. Eu erro, eu tropeço, às vezes eu perco meu controle, mas elas sabem que são muito amadas e eu tô sempre buscando melhorar, como mãe, como pessoa, porque sendo uma pessoa melhor, eu vou ser uma mãe melhor. Que lindo Yes. esse registro Amém. para as duas! Para elas verem quando crescerem, né? Ai. Entenderem o que a gente tá falando, ou quando É. forem mães, enfim, né? Que lindo. Amei. Pra gente fechar, maternidade é Uma montanha russa de emoções. Eu sempre falo, é uma montanha russa mesmo, assim, porque no mesmo dia você fica triste, cansada, exausta, feliz e alegre e ama muito e enlouquece de novo. Então a gente vive isso e completa, gente. Eu me sinto mais completa. Os filhos não é que uma mulher não pode ser completa sem filhos, mas os filhos eles trazem uma coisa na nossa vida que transforma, nos deixa assim, cada buraquinho que a gente vai preenchendo com esse amor exagerado que vem. lindo, 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 lindo. Obrigada, viu, Ai, Nai? Eu queria obrigada. conversar mais. Eu amei. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada. Obrigada Fala a do teu você. livro. Agora já vai abrir essa câmera aqui. Fala onde que a gente encontra seu livro, como que faz pra comprar, porque ela fala sobre isso, gente, sobre maternidade, sobre tudo que ela passou, essa transformação. Então, Mudança de rota, vocês encontram na Amazon e vários. Se pesquisar ali no Google, vai aparecer vários sites que você pode comprar. A Amazon estava recentemente com alguma questão aí de frete, mas tem também o link da editora, que é a Disrupt Talks. Vocês também encontram o link, tem no meu Instagram, tem no YouTube também, na descrição de todos os vídeos, então é fácil de encontrar. É tudo Nayumi Goldoni. Se pesquisar Nayumi Goldoni, livro Nayumi Goldoni, não tem erro, gente. Coloca a Nome é Gabi das difícil. Chiquititas. que vai chegar também, vai achar. Ai, maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada, Amei. gente. Obrigada, Nai, amei. Quero mais. Quando que a gente vai para São Paulo? Vamos. Obrigada. Gente, Obrigada. encerrando mais um episódio aqui com a Nayumi. A gente amou demais. Espero que a gente tenha comunicado, transmitido essa mensagem, né, Manu? Sim, que é esse o objetivo, né? Para tantas Principal. mães, tantas mulheres, que é muito importante a gente falar da maternidade, sempre reforçar o quanto é importante a gente se unir, né? Várias mulheres juntas falando. Não existe essa comparação, a gente não pode se comparar uma vida da outra, mas a gente. Porque aí vem os julgamentos, né? De todas as Sim. mulheres. O julgamento, a competição é o que faz a gente se sentir culpada. Então é importante essa união e essa troca. E inspiração, né? A Nai Que é inspira uma uma mulher inspiração. inspiradora. Ai, então vocês eu- também. E continue fazendo todo esse trabalho que você faz, porque é incrível. E sempre comunicando com essas mulheres que precisam te ouvir. Muito obrigada. Obrigada. É muito bom estar aqui com vocês, aprender tanto com vocês também. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui no Mãecast é maravilhoso. Continuem e que cresça cada vez mais. Ai, obrigada. Amém. Beijo. Beijo.